Bom dia, irmãos, graça e paz. Você crê que o melhor de Deus ainda está por vir? Vou te dar outra oportunidade. Você crê que o melhor de Deus ainda está por vir? É isso que nós cremos, irmãos. Acho que essa frase está ecoando em nós todos os dias, desde a última semana. Porque é algo que nós ouvíamos constantemente do nosso pastor e do nosso amigo. O melhor de Deus ainda está por vir. Mas pastor, está tudo ruindo aqui, não está dando certo. Calma, filho, o melhor de Deus ainda está por vir. Calma. É essa frase que está ecoando em nós nesses dias. Sabendo que o nosso amigo Cleiton, ele está na eternidade. O nosso pastor Cleiton está na eternidade com Cristo. É isso que nós cremos. Irmãos, não é fácil subir aqui. Falava aqui com uns amigos que estavam aqui pela manhã, uns amigos lá de quando a gente se converteu. Falava, não é fácil preparar algo para falar num momento desse, de uma pessoa que, para todo lugar que você olha, você lembra dele. Para tudo que você faz no seu dia a dia, você lembra dele. Para o celular, quando você pega na manhã e você lembra que havia uma mensagem dele. Não é fácil. Mas há uma coisa ecoando dentro de mim, dizendo, calma. O melhor de Deus ainda está por vir. Há uma eternidade de glória com Cristo Jesus que está reservada para nós e para o nosso amigo. Esse dia já chegou. É muito difícil dizer isso. Mas eu lembro como eu lembrei aqui domingo passado, no último velório que eu e ele, nós fomos juntos. E aí, baseado nisso que eu preparei essa reflexão, não é uma ministração, é uma reflexão. De que quando nós entramos no carro, ele olhou para mim e falou assim, e aí, negão? É fera, né, mano? O que você acha? Aí, antes de eu falar, ele falou assim, e aí, um dia vai ser eu e você. E o que a gente vai fazer? A gente precisa continuar. Quem ficou, precisa continuar, ele falou para mim. Aí eu falei para ele assim, mano, é fácil a gente falar assim, né, cara? Mas viver que é complicado, né? Porque era uma certeza que ele tinha. Esse sorriso aqui, ó. Essa era a realidade do Cleiton que a gente conheceu. Eu tive a oportunidade de viver guerras, né? Em guerras com ele, né? Não eu e ele, graças a Deus. Assim, eu não me lembro, eu não me recordo de nenhuma vez que eu e o Cleiton nós nos desentendemos. Não me recordo. Até porque, como ele era meu pai espiritual, ele apresentou Jesus para mim. Então, mesmo eu discordando daquilo que ele estava falando para mim, eu ficava quieto, eu não falava. E no momento oportuno eu falava para ele. Mas todas as vezes era esse sorriso. Nós estávamos no meio da batalha, da guerra, e ele estava lá sorrindo. Vai dar tudo certo, negão. Fabião, vai dar tudo certo. Porque o Cleiton entendeu, e aí eu quero refletir com você em Eclesiastes 3. Ele entendeu isso. Ele entendeu o que o Espírito Santo revelou a Salomão. E para a bondade do Pai, o Cleiton entendeu isso lá na sua juventude. Salomão entende isso aqui lá na sua velhice. Ele pensa sobre isso na velhice. E o meu amigo, ele pensava sobre isso desde o dia que ele entregou a vida para Jesus. Né, Rita? Nós que conhecemos ele bem de perto, e todos que conhecem ele bem de perto, sabem que ele entendeu esse tempo para todas as coisas, de uma forma muito clara na vida dele. Muito clara. Diz assim, ó, Eclesiastes 3, verso 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar,
tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz, sabe? O Espírito Santo, ele revela aqui para Salomão que, Salomão, a vida está dividida em 3 tempos. Há um tempo de nascer, que você não tem controle nenhum sobre isso. O tempo de nascer, nós não temos controle nenhum. Se o Senhor tivesse perguntado para mim e para você, quando Ele nos enviou à terra, Ele tivesse nos procurado e falado assim: e aí, filho, vou te mandar para a terra. Qual o bairro que você quer morar? Qual família você quer pertencer? Como precisa ser a condição financeira da família que você quer nascer? Quais são as escolas que você quer estudar? Talvez nós não teríamos a oportunidade de ter nascido na família a qual o Senhor nos inseriu. Não teríamos aprendido tudo aquilo que nós aprendemos com a nossa família. Não teríamos aprendido tudo que a gente aprendeu no bairro onde nós nascemos, crescemos, nas escolas aonde passamos, porque talvez nós escolheríamos diferente daquilo que o Senhor escolheu para nós. Então, por isso, o Senhor não nos dá o controle do nascer. Como também o Senhor nos dá o controle, não nos dá o controle do dia em que morreremos. Esses 2 tempos, nascer e morrer, não está sobre o nosso controle. Nós não temos controle algum sobre isso. Não decidimos. O Senhor não pergunta para nós: e aí, está pronto? Vamos para a glória? Vamos viver eternamente comigo? Ó, o fôlego de vida vai parar amanhã, tá? E aí eu vou te levar. Não tem. Nós não temos essa informação. Mas há um tempo que depende de mim e de você, está sob o nosso controle, que é o tempo de viver. O tempo de viver está sobre o meu controle. Eu decido como eu viverei. Eu escolho quem eu vou compartilhar minha vida. Eu escolho o que eu vou fazer como profissão. Eu escolho com quem eu vou me casar. Eu escolho quem vai ser o meu amigo. Eu escolho quem vai falar na minha vida. É eu que escolho. Deus me deu essa dádiva, se eu entender, né, e me entregar a Ele no tempo correto, de escolher. Porque é fato que nós vamos viver eternamente. Você tem certeza disso, que você vai viver eternamente? Como é fato que temos 2 lugares para viver eternamente. Nós podemos viver eternamente com Cristo, na glória, onde o nosso amigo Cleito está. Como também é verdade, e a gente não pode negar isso, que dependendo das nossas escolhas no nosso viver, nós viveremos eternamente em outro lugar. E Deus coloca na minha e na sua mão assim, ó, decide, filho. Você tem liberdade de escolha. O que você vai plantar? Lembra que Salomão fala? Tempo de plantar. O que você vai plantar? O que você planta, na hora de você semear, você vai semear o que você plantou. Não dá para plantar banana e colher laranja. Não tem como. Como que você está curando? Porque há tempo de curar. Então, como que você está fazendo isso? Como você está amando? Estou num culto de ação de graças da vida de uma pessoa que soube muito bem plantar sementes, sementes corretas, semente de amor, de gratidão, de generosidade, extremamente generoso.
Estou falando a respeito de alguém que amou como poucos que eu conheço, que serviu como poucos, que foi cura de Deus na vida de muitas pessoas, inclusive na minha, muitas vezes como poucos, porque decidiu viver corretamente. Entendeu por revelação do céu de que, o tempo de nascer não compete a mim saber quando vai ser. O tempo de morrer também não. Mas o tempo em que eu estou aqui andando e vivendo, todas as pessoas que estiverem passando pela minha vida, elas vão sair dela sabendo que há um homem que é apaixonado pelo Senhor Jesus e que crê na eternidade com Cristo e que não vai ficar só nele, mas vai transmitir isso para as pessoas, às vezes falando, mas às vezes vivendo. Eu aprendi muito visualizando. Desde os 18 anos, mais ou menos, 17, em que, isso quando eu nem era convertido, ele era, e aí eu via, ele passava na Rita, na minha sogra, para pegar a Rita, para levar para a igreja, e aí quando a gente tinha a oportunidade de conversar, a igreja, e às vezes a gente até falava, quando a gente não era cristão, falava, meu, ele só fala de igreja, meu, porque ele viveu pensando na eternidade, não perdeu tempo. E aí no dia que ele conseguiu me levar para a igreja, e aí eu comecei a falar igreja, gente, precisa estar na igreja, o corpo de Cristo, tem que estar ligado na igreja, precisa viver a vida da igreja, precisa pensar em resgatar a família e estar na igreja, porque isso vai fazer com que eu viva a eternidade com Cristo, isso vai fazer eu aprender a amar, a servir, a me doar. Às vezes, na madrugada, quando era para estar descansando e tranquilo, e socorrer, porque há tempo de curar, há tempo de socorrer, há tempo de servir e de amar, há tempo de falar, ei, estou disponível para você, viu? Para curar a sua vida, se for necessário, para investir nela, para dividir com você o que eu tenho. Há tempo para isso. E lá no verso, eu já estou terminando aqui, lá no verso 11, Salomão, ele fala isso, sobre a eternidade estar dentro de nós, gritando, a eternidade está gritando dentro de nós. Ei, precisa viver para a eternidade. Ei, não esquece da eternidade, não esquece daquilo que você vai fazer a partir de agora, tem a ver com uma eternidade. Diz lá no verso 11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E o 12 diz, descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Não há nada mais interessante do que viver bem, fazendo o bem, plantando o bem, enquanto vive. Enquanto você vive, meu irmão, viva para a eternidade que está dentro de você, que há um anseio, meu e seu, de ir para a eternidade, embora a gente está preso aqui. É bom viver aqui. É bom. Mas há um lugar muito melhor. Há um lugar muito melhor. Há algo muito mais elevado. E que nós, como seres humanos, não queremos ir e não queremos que ninguém vá para lá, enquanto nós estejamos aqui, porque nós queremos ficar com eles. Se você perguntar para mim, Fábio, você quer que a sua esposa vá para a eternidade? Não. Não, eu brinco com ela e falo, filha, eu quero ir primeiro para a eternidade porque eu não quero ficar aqui sofrendo sem você, não. Aí ela fala assim, não, é você. Aliás, vou eu. Eu não quero ficar sofrendo. Porque dentro da gente, há sim um anseio pela eternidade. Mas, porém, entretanto, nós amamos pessoas. Nós amamos estar com elas. Nós amamos sentar e não fazer nada com elas.
Nós amamos sentar e às vezes nem ver o que ela está vendo, mas a gente está lá do lado dela. Porque nós amamos a convivência, mas nós vamos conviver eternamente. O pastor Cleito, eu disse aqui de manhã, há 2 meses atrás, ele pregou aqui nesse altar aqui, ele pregou sobre a morte não é o fim. Você sabia? Nós cremos que a morte não é o fim. Não é. Para o cristão, a morte não é fim, mas dói, Fábio, muito. Você sente um vazio? Grande. Mas não é o fim. E todas as vezes que eu penso nisso, eu vou lá no meu processador aqui e lembro, morte não é o fim. Eu vou ver ainda. Eu vou viver ainda. Eternamente com essa pessoa. Eu vou desfrutar ainda com ela de algo muito melhor, onde não vai ter enfermidade, onde vai ter dor, onde não vai ter choro, onde nós vamos desfrutar de vida eterna, em paz com Cristo, assentado junto, ceando junto, sem se preocupar com o amanhã, com o hoje. Essa é uma certeza que eu tenho, irmãos. E eu queria deixar para o seu coração nessa manhã essa reflexão de o que você está plantando enquanto vida? De manhã eu falei aqui para o pessoal, eu não vou fazer essa pergunta para você. Mas ao contrário, agora eu falo para você. E em especial para você, Igreja de José Bonifácio. O que você está plantando? Naquilo que depende de você e que está sobre o seu controle, que é a sua vida. Diante de tudo aquilo que nós estamos ouvindo há 10 anos. Fazem 10 anos que nós estamos aqui. De tudo aquilo que foi plantado no meu e no seu coração. Como que nós estamos plantando? Como que você decide o dia? Na hora que você levanta? Quem é a primeira pessoa que você fala quando você se levanta? Entenda, o Senhor tem todos esses 3 tempos sobre o controle dele. Ele poderia muito bem falar assim, não, Paulo, você está escolhendo viver errado. Não, vem aqui. Vou te mostrar como que você tem que viver, Paulo. É assim. Mas ele não faz. Ele dá sinais. Ei, você não é imortal. Você é eterno. Mortal não. Vai chegar um momento, vai chegar a hora. Faça tudo com intensidade, então. Chegou aos seus ouvidos, é sinal de que Deus quer que você espalhe isso. Porque chegou o tempo de espalhar. Espalhar o quê? As boas novas de Jesus. Uma vida transformada. Uma vida mudada. Estava falando com um amigo aqui que era da primeira igreja que a gente se batizou, o Edilson. Eu falei, Edilson, na última vez que nós estávamos juntos em viagem, em janeiro, eu e o Cleiton estavam sentados olhando para o nada, e aí eu dei risada, olhei para ele e falei assim, cara, você me tirou da marginalidade. A minha história de vida, nós estávamos olhando assim, estava a Rita e a Nena conversando, e os meninos estavam brincando. E aí eu falei assim, cara, obrigado, velho, você me tirou da marginalidade. Se eu olhar para o meu histórico, assim, dos meus amigos de futebol e tal, tem alguns que não têm família, tem alguns que já não estão aqui. E aí, porque você entrou na minha vida e você começou a falar na minha vida, insistiu por 2 anos, todo domingo lá na minha casa, todo domingo na minha casa. Eu estou aqui e estou servindo o Senhor junto com você. Eu queria falar obrigado para você, cara. E sabe o que isso me traz? Esperança, irmãos. Eu estou triste? Estou. Óbvio que eu estou triste. Mas como disse o Davizinho,
Não vai ser para sempre que vai ficar a falta, a saudade. Porque eu vou ver ele ainda. Nós vamos lembrar ainda das coisas que fizemos e vamos rir. Eu vou falar ainda para ele assim, cara, como foi difícil, velho. Que você me coloca em cada enrascada, como eu falava para ele. Cada coisa que você me coloca, como é difícil isso, mano. Como você faz isso comigo? E vamos brincar e vamos rir junto. Então, para você, irmão, para você, igreja, lembra de um homem, e seja grato a Deus pela vida de um homem, que eu tenho certeza que para a maioria aqui, ele ouvia tudo que você tinha para falar, e ele dava aquela risadinha dele, o melhor de Deus ainda está por vir, viu, filhão? Viu, filho amado? O melhor de Deus ainda está por vir. Não esqueça essa frase. Permita-se chorar, sentir, lamentar, sim, é preciso. Mas lembre-se de uma coisa. Não pare. Não pare. Prossiga. Avance. Há pessoas necessitando de você. Há vidas aqui em José Bonifácio, e por isso essa igreja está aqui. Por isso que essa igreja foi plantada aqui. Que precisa da sua vida. Há homens como eu, que precisa de homens como você e mulheres como você, para tirar da marginalidade. Para tirar de uma vida destruída e trazer para uma realidade espiritual em que vai viver eternamente com Cristo, na glória. Amém? Então eu quero deixar para o seu coração nessa manhã, de que o tempo de viver está nas suas mãos. Há tempo para todas as coisas. Nascemos. Estamos vivendo. Um dia iremos para a eternidade, mas enquanto estamos vivendo, vamos fazer o nosso melhor. O bem, como diz o verso 12. O bem. Amém? Amém? Rita, Fê, e o Luquinhas não está aqui, eu não estou vendo ele, mas saiba de uma coisa. Já falei isso para vocês. Não preciso falar muito, eu não falo muito, né? Porque eu aprendi com um amigo que falar é bom, mas fazer é melhor. A minha vida, a minha casa, e creio que a vida da igreja está disponível a vocês, viu? A amar, a servir vocês, a cuidar de vocês, naquilo que for necessário. Naquilo que for necessário. Cobrindo em oração, indo socorrer, se for necessário. Porque eu amo vocês, viu? Eu amo vocês. Como eu disse para você, nós somos sim irmãos em Cristo, mas somos uma família também. Nós pertencemos um ao outro. Nós estamos juntos nessa. Amém? Paulinho? Queria convidar você a ficar de pé comigo, para nós orarmos. Como sabemos, estamos num culto de ação de graça, né? Mas nós não podemos deixar aquilo que a gente aprendeu com o nosso amigo morrer. Ele dizia assim, em todos os momentos, nós não podemos perder a oportunidade de falar, de pregar, de declarar a vontade do Senhor. Então, querido, eu queria orar com você nessa manhã, pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos desse a capacitação, a sabedoria e a graça de vivermos esse tempo em que estamos vivendo de forma inteligente, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, guiada, direcionada por Ele, para que possamos tomar as decisões certas, para que ao levantar pela manhã nós peçamos ao Pai, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça no dia de hoje, Senhor? Como que é para mim caminhar? Como que eu decido, Senhor, a minha vida profissional? Como que eu decido, Senhor, a respeito dos meus relacionamentos? Senhor, se eu preciso perdoar alguém, eu quero fazer isso agora.
e pedir para que o Espírito Santo nos dirija, irmãos. Nós precisamos, como nunca, ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, amém? Vamos fazer isso? Pai, nós te louvamos, Paizinho, nessa manhã. Nós agradecemos a Ti, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de ter caminhado, compartilhado a vida com o Cleiton, Senhor. Sim, Senhor, nós estamos nessa manhã num culto de ação de graça, Senhor. Pai, com uma certeza de que o Cleiton está contigo na glória, Pai. Que o Cleiton, Senhor, durante a caminhada cristã dele, Senhor, ele viveu bem, Senhor, tendo sabedoria e graça para cada um desses tempos, Senhor. E sabendo também viver o tempo da vida dele, Senhor. Porque aqui estão, Senhor, homens e mulheres que ele plantou semente, que ele levantou, como eu, muitas vezes, Pai, que ele investiu tempo, recurso, investiu vida, amor, cuidado, Pai. Pai, e nós queremos te pedir nessa manhã, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, a ter graça, sabedoria, discernimento, Senhor, de também, na nossa caminhada de vida, Senhor, discernir, Pai, como fazer, Pai. Pai, como servir, como amar, Pai, como cuidar, Pai, como proteger, Senhor. Pai, nos ajuda a isso, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos dê a direção certa, Espírito Santo. Espírito Santo, se estivermos errando o caminho, traga-nos de volta para o caminho, Espírito Santo, para que possamos chegar no fim da nossa vida e dizer como o apóstolo Paulo, Senhor, que combatemos o bom combate, Senhor. Nós terminamos a carreira e guardamos a fé, Pai, porque essa é a certeza do nosso coração, que o nosso amigo Cleiton, Senhor, pastor Cleiton, Senhor, pai Cleiton, Senhor, esposo Cleiton, viveu isso, Senhor, 100% na vida dele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos por isso. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor com alegria? Irmãos, está doendo, é difícil, não é fácil. Mas aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que reina sobre todas as coisas, aquele que nos sustenta, aquele que nos levanta, aquele que é digno de ser adorado, exaltado, aquele que nos chamou para pregar as boas novas, aquele que chamou e plantou em nós a semente da eternidade, Ele está aqui nesta manhã, Ele está enxugando as suas lágrimas, as minhas lágrimas nesta manhã. Ele está nos dando a certeza que o plano perfeito é o plano da salvação. Esse é o plano perfeito. Como bem diz o Fábio aqui, irmãos, nós não corremos uma maratona na vida, nós corremos um tiro de 100 metros. E tiro de 100 metros é coisa rápida. Não é verdade? Tem que ter velocidade. Nós nós planejamos, nós trabalhamos, nós corremos, nós queremos conquistar, nós queremos tudo. Mas como nós bem ouvimos aqui, quem assina, quem bate o martelo, é Deus. Ontem eu estava na casa do meu sogro, comemorando 82 anos de vida dele. O nordestino, como diz, arretado. E dentro de mim, 2 sentimentos. Um homem de 82 anos está aqui entre nós. E um homem de 46 anos, com um legado, um chamado maravilhoso, assim como o meu sogro de 82. Cada um o seu tempo. E uma coisa eu tenho certeza, que fica para o meu, para o seu coração, é que o tempo que nós estamos aqui, nós precisamos viver com intensidade em Jesus, assim como o Cleiton vivia. Pelo Cleiton nós tínhamos reunião todos os dias. Fábio, Doni, toda hora. Irmãos, eu ligava para ele, ele chegava no escritório, de novo, o que você acabou de falar? Fulano ligou, você está aí faz meia. Você está aí faz 1 hora que você está com o Cleiton na linha.
Esse cara era apaixonado por tudo que ele fazia. E deixou essa semente no nosso coração. Amém, queridos? Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pelo tempo e a oportunidade que o Senhor nos deu de conviver com este homem apaixonado por Jesus, este homem apaixonado pela sua família, este homem apaixonado pela igreja de Cristo. Obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, obrigado. Amém, queridos? Nós vamos aqui para uma parte, pode se assentar, por gentileza. Nós vamos para uma parte importante aqui. Para nós, entenda que eu vou falar aqui, você que está ok, a transmissão está ok? Tá? Tranquilo? Beleza? Você que está nos acompanhando em casa, nós vamos para uma parte aqui, um momento que entenda que eu vou falar. Este ano, aqui em José Bonifácio, Comunidade da Graça em José Bonifácio, um sonho, Comunidade da Graça, um sonho perfeito que nasceu no coração do nosso querido e amado pastor Carlos Alberto, junto com a nossa querida e amada pastora Sueli, lá atrás, há muitos anos. Esse sonho ele foi sendo multiplicado e derramado na vida de várias pessoas. E graças a Deus, chegou na vida do Cleiton e da Rita e da sua casa. Graças a Deus. E este ano, irmãos, nós estamos comemorando aqui 10 anos de Comunidade da Graça em José Bonifácio. 10 anos que nós começamos lá atrás, viemos para cá, aliás, para cá, aqui é um sonho, viu, irmãos? Primeiro nós fomos para a casa dele, para a sala da casa dele, e nós fizemos alguns cultos lá na sala da casa dele, a igreja já estava pronta, mas nós não tínhamos prédio, não tínhamos nada, mas a igreja já estava pronta. E ao longo desses 10 anos, uma coisa que fica no nosso coração é que a boa semente ela foi plantada. E essa boa semente está sendo regada pelo Espírito Santo todos os dias. Irmãos, não está sendo fácil. Mas todos os dias, quando eu levanto, tenho certeza que assim a equipe aqui que auxiliava ele, junto com os líderes de célula, com os anfitriões, com os líderes de ministérios, o que nos sustenta, e o que tem nos sustentado desde o dia 3, é a certeza de que o plano perfeito é chamado eternidade. Estamos aqui com o coração partido, quebrado, irmãos. Eu particularmente, como disse no culto das 8, hoje em especial, não consegui ainda extravasar, não consegui ainda chorar, minha esposa, às vezes ela desce lá no escritório e eu estou remoendo comigo mesmo, às vezes ouvindo uma mensagem. Jesus amado, deram um toque de farol aqui no meu rosto. Obrigado, Tico. Mas Deus conhece o íntimo do nosso coração. Deus conhece o íntimo do nosso coração. Você está aqui por uma razão, eu entendo, nós entendemos isso, mas a razão principal, nós vamos honrar a família a qual nós amamos. Nós vemos aqui porque o Senhor nos chamou e nos sustentou para chegar até aqui. Amém, queridos? Eu sei que se o Cleito estivesse aqui, eu chamo ele de Cleito porque ele me permitia chamar assim, né? E a certeza aqui de que o Senhor vai continuar nos sustentando. Assim como Ele fez nesses 10 primeiros anos de vida da Comunidade da Graça em José Bonifácio. Assim vai ser lá na frente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vamos em frente, vamos avançar. Eu tenho várias histórias maravilhosas com o Cleiton, com este homem íntegro, reto, honrado, apaixonado.
e, acima de tudo, fiel à sua esposa, seus filhos e, principalmente, a Deus e a sua palavra. Nós preparamos algo aqui, e eu queria que você que está aqui nesta manhã, você que está em casa, se você tiver alguma lembrança, alguma memória positiva aí, que sinta-se dessa forma também, abraçado e honrado por esta memória que nós vamos colocar aqui. Eu tenho vários irmãos, eu caminhava com ele, caminho aos 10 anos, juntos aqui, e tem vários pastores aqui nesta manhã, assim como esteve no outro culto. Eu falo que nós vivíamos um relacionamento maravilhoso, porque eu ajudo na administração da igreja. E você que é pastor e sabe que tem um relacionamento muito positivo com o seu financeiro, né? É para lá e para cá toda hora, né? É o sim, não, pastor, não dá, meu Deus, onde o senhor está com a cabeça? Não é isso, agora não é hora, não, filho, é hora, Deus falou, pastor do céu, clama ao Senhor para Deus falar comigo também, a gente não tem dinheiro, não, então vamos clamar junto, ora no telefone, não, agora não dá, eu estou com o cliente na linha. Essas eram nossas histórias durante os vários e vários dias, mas eu queria que você prestasse atenção em tudo isso e lembre dele com esse sorriso sempre. Pode soltar. Graças a paz, irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor Cleiton, porque em todos os momentos que eu estive com ele, foram momentos muito agradáveis, né? Ele era uma pessoa generosa, uma pessoa agradável, que sempre nos fazia rir muito. Em todas as vezes que estávamos viajando, ou almoçando, ou em alguma reunião, era muito bom estar com o Cleiton. E em todo o tempo ele falava assim para mim: calma, calma, carinha, você está muito acelerado, né? Vai devagar, curta o momento. Então ele vivia tudo aquilo que ele fazia com muita intensidade. Isso transmite para nós um legado que vale a pena servir a Deus, amar as pessoas. Ele era um homem apaixonado por Deus, pelas pessoas, pela sua família e pelos amigos. É muito bom, foi muito bom conhecer o pastor Cleiton. Deus abençoe vocês. Nós queremos expressar a nossa gratidão e o privilégio, né, de termos convivido com ele esse tempo todo, convivido com a sua família. E nós comentávamos em casa a maneira como vocês exaltaram a Deus, né, e estão exaltando a Deus nesse momento difícil que vocês estão passando. Dói no nosso coração também, mas sabemos que o nosso Deus tem consolado vocês, toda a família, todos os amigos e a igreja de JB. E vamos adiante, como ele mesmo diz, o melhor de Deus está por vir. Deus abençoe vocês. Essa é a primeira foto no primeiro prédio que nós alugamos, irmãos, há 10 anos atrás. Graças a paz, irmãos. Quero agradecer, né, por vocês me incluir nesse momento tão importante na história e na vida da comunidade de vocês. Obrigado por me incluir nessa homenagem tão linda que vocês estão fazendo, esse culto de ação de graças para o nosso querido irmão Cleiton, né? Destacar uma característica nele, que ele era uma pessoa feliz. Ele exalava felicidade, ele transmitia felicidade. Como era bom, né, estar ao lado dele. Ele fazia a gente feliz, né? Ele transmitia isso. E que esse seja o legado que fica nessa comunidade, na vida de vocês. Seja uma comunidade feliz, que transmita isso. Receba, viva intensamente isso que ele era, na experiência que vocês têm como igreja de Jesus, tá bom? Nós deixamos aqui o nosso abraço, nosso aconchego para você, Rita, para você, Rebeca, Felipe, Lucas. Amamos vocês, viu? Beijo. Esse é um dos vídeos mais difíceis que eu venho a gravar até hoje, porém é um vídeo que eu me sinto até honrado em gravar, que é um vídeo em memória do meu amigo Cleiton. Um
Um legado que ele deixa sobre a minha vida e que eu aprendi muito com ele foi o da fé, de crer. O Cleiton é um cara que cria, ele acreditava nas pessoas. Tanto que a frase dele, o melhor ainda está por vir, expressava muito bem isso. Então, eu carrego isso sobre a minha vida, essa marca que meu amigo deixou sobre mim, da fé e de acreditar nas pessoas. O Cleiton era um amigo muito precioso, era muito agradável, muito bom estar com ele. A lembrança que eu tenho dele, toda vez que eu penso no Cleiton, é do sorriso dele, é da alegria, é das brincadeiras dele, nosso tempo ali juntos de GD, em viagem, Então, assim, o Cleiton fará muita falta, e o legado que eu recebo sobre a minha vida, Que mesmo em momentos de luta e de dificuldades que ele estava passando, mas ele sempre ali entre nós, ele trazia um momento de alegria para nós. Então, isso fará muita falta, e é esse legado que o Cleiton deixa sobre as nossas vidas. E eu sei que quando aquele dia chegar, em que nós vamos encontrar o Cleiton ali, diante do Senhor, o Cleiton já vai estar lá, e provavelmente ele vai zoar com a gente, falando que chegou primeiro e estava preparando lá o lugar para nós. Não tínhamos muitos planos, Sempre que a gente conversava, a gente tinha muitos projetos, Mas o maior projeto agora é encontrar com ele naquele dia, com meu amigo Cleiton. Um beijo a todos, beijo Rita, Felipe, Rebeca e Lucas. Até já. O que falar do meu amigo Cleiton, que partiu tão jovem, de maneira tão surpreendente, nos deixando meio fora de órbita, Difícil de entender, difícil de compreender. Mas sabe, irmãos, o que eu decidi é lembrar dos bons momentos que eu tive com ele, das boas risadas, dos bons papos, das noites em que passamos batendo papo, das nossas viagens, das madrugadas conversando nos quartos de hotéis, trocando sonhos, compartilhando dificuldades, falando dos planos de Deus. O que fica é isso, O companheirismo dele, a amizade, a generosidade, um amigo que estava sempre disponível, O que eu quero guardar do meu amigo Cleiton são esses bons momentos. Momentos de amizade, de companheirismo, de fidelidade. E o que alegra o nosso coração é saber que é um homem que cumpriu a sua missão, deixa um bom testemunho e, principalmente, deixa um ótimo legado. Bom dia, irmãos. O que dizer sobre o Cleiton, São tantas coisas que vêm à nossa mente quando a gente se lembra dele. A primeira coisa é que parece que não é verdade, que ele não está mais entre nós. Mas quando eu penso nele, eu lembro de um homem fiel, de um homem presente, que se preocupa com as pessoas, que ama as pessoas, que marca a história de muita gente, que com certeza tem muita gente aí que tem uma história pessoal com ele. Mas o que mais vem à minha memória é, do nada ele aparecia aqui: Zé, vim tomar um café com você. Trouxe meu computador para ficar aqui à tarde com vocês, pode ser? Posso ficar aqui com vocês? Então, assim, alguém humilde, alguém simples, alguém que tinha importância para ele, a questão de estar junto com as pessoas. Vai fazer muita falta na nossa vida, mas com certeza, eu não tenho dúvida disso. Está lá nos braços do Pai, Deus está cuidando dele, a tristeza é só no nosso coração. Vai passar e Deus já recebeu ele lá, como um servo fiel, que está nos braços do nosso Pai de amor. O Cleiton e a Rita, nós nos conhecemos de uma forma até engraçada, Porque eu conversando com uma pessoa no ônibus, uma pessoa que não conhecia eles, foi a pessoa que me deu contato. Ele tinha GECEM na casa deles já, e me deu contato, e eu liguei e começamos a frequentar o GECEM deles, que era mais perto pra gente, E ali nasceu, há quase 20 anos atrás, nasceu uma grande amizade. Uma amizade que foi firmada em Deus, uma amizade que não tinha tempo, não tinha dificuldade, não tinha nada que impedisse a gente de estar juntos e servindo um ao outro. E
que nada pôde apagar essa amizade. Tivemos muitas lutas juntos, muitas dificuldades juntos, muitas alegrias juntos, muitas viagens juntos, tudo a gente fazia junto, né? E graças a Deus o Senhor foi firmando, fortalecendo e renovando cada dia mais essa amizade. E eu creio que essa amizade será até o fim dos nossos dias também. E certamente a gente vai estar juntos por uma eternidade na glória do nosso Deus. Em nome de Jesus, o Cleiton vai fazer muita falta no nosso meio, mas a gente vai permanecer aqui firme, lembrando de tudo isso que o Zé falou, da alegria, do companheirismo, da verdade que ele sempre foi, né, nas nossas vidas. A gente ama muito, muito ele. E a gente tem uma gratidão a Deus por essa amizade que durou tanto tempo e foi tão fiel, em nome de Jesus. Irmãos, existem pessoas que passam pela nossa vida e existem pessoas que marcam a nossa vida. Existem pessoas que morrem, existem pessoas que nunca vão morrer. E esta pessoa é o Cleiton, alguém que marca a nossa vida, alguém que nunca vai morrer por causa das lembranças, o legado que ele deixa. Como eu sou grato a Deus pelo tempo que eu tive a oportunidade, o privilégio de andar com este homem, que discutia tanto comigo, nós discutimos demais, andávamos muito, éramos muito amigos e por isso discutíamos demais, nossas esposas que o digam. E eu me lembro de uma certa vez, uma discussão que nós tivemos, minha esposa me encostou na parede e falou assim: amor, sabe por que você discute tanto com o Cleiton? Porque vocês se parecem demais. E para mim, isso é um orgulho, ser parecido, mesmo que um pouco, com este homem tão nobre, generoso, amoroso, que exalava Jesus. Sou grato a Deus, viu? Pelo tempo que nós tivemos juntos. Amo demais você também, viu? Minha querida Rita, Felipe, Rebeca, Lucas, estamos juntos sempre. Contem sempre com a gente. E obrigado, Senhor Jesus, pelo tempo que nós tivemos este homem entre nós. Beijo grande, tchau, tchau. Esse é um momento especial em que, como amigo, não podia deixar aqui de fazer o registro, de fazer o meu registro do carinho, do apreço, do respeito pela pessoa, pela grande figura humana, pelo servo de Deus, o querido pastor Cleiton. Homem de Deus, sábio, afetivo, carinhoso, simples, temente a Deus, enfim, um discípulo de Jesus como poucos que eu conheci. Ele vai fazer uma falta imensa para nós. A gente descansa no Senhor, sabendo que o Senhor nos deu e o Senhor o recolheu, sabendo e na convicção de que nos reencontraremos em breve. Hoje é dia de despedida, é dia de memória, é dia de lembrança e é dia também da minha oração, pedindo que o Espírito Consolador abrace da maneira que só Ele pode e sabe abraçar nesse dia, nesse tempo, a Rita, os filhos queridos, toda a família e a nossa comunidade da graça. Cleiton vai fazer uma falta imensa, mas a gente descansa na soberania de Deus. Esse foi um pouquinho, irmãos, daquilo que o Cleiton foi para nós. Enquanto eles preparam outro vídeo, eu queria ler o texto de Romanos, no capítulo 12,
O verso 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu transfiro isso daqui, esse texto, para a vida do pastor Cleiton, que era um cara que não tinha hora, não tinha dia, não tinha tempo, podia estar chovendo, podia estar sol, podia estar quente, podia estar frio, não tinha tempo. Cara que se fez presente com sacrifício vivo pela igreja, pelo rebanho, pela qual o Senhor confiou na mão dele. Cada um de nós aqui temos uma história, cada um de nós aqui temos um momento, uma memória junto com ele. E acredite que não está sendo fácil. E no verso 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Foi o que ele fez. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso ele tinha claro para ele. Para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Irmãos, tem um texto tão real para nós, é esse neste momento. Que experimentar a vontade de Deus quando as coisas estão indo bem é bom demais. Quando só tem sorriso no rosto é bom demais. Mas crer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Fábio, com o coração arrebentado, como diz um meu amigo, destruído, espedaçado como nós estamos. Esse é o plano perfeito de Jesus, a salvação, que ainda com dor, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E ele, amigo, como dizia, como fiz o último velório com ele, estava lá na porta e de repente, né, ele lá, do lado da urna, Paulinho, vem aqui. Eu falei, meu, Cleiton é f... Nós nem combinamos nada. Ele era assim, irmãos. Eu olhei para minha esposa, o Cleiton é fera, vou lá, né? Fui eu do lado dele, ele fazendo um culto fúnebre lá. E aí terminou, ele falou, mano, e aí? Bora? Olhei para ele e falei, mano, bora, mano. Bora. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor por conta disso, com essa certeza que o melhor de Deus ainda que doa, o melhor de Deus ainda que o coração esteja espedaçado, que o melhor de Deus que ainda que as coisas não estão caminhando da forma ao qual o plano humano não está sendo executado, o melhor de Deus ainda está por vir. Amém, queridos? Está pronto aí? Por gentileza. Esse foi um vídeo espontâneo do sobrinho dele. Livro de Apocalipse, Jesus diz que tem a chave da vida e a chave da morte, mas a morte não existe mais. Como o Cleiton, ele falava lá na igreja, que a morte não existe. A morte não existe mais. Porque quem falece está preparado para ir para os novos céus e a nova terra. Deus prometeu no livro de Apocalipse, no último capítulo. Esse texto fala muita coisa boa e, na verdade, isso significa o amor de Deus por nós, porque Ele sonhou com a gente, Ele sonhou, planejando cada perfeição e imperfeição de todos. Isso é uma coisa praticamente brilhante. Então, eu dedico esse texto aqui para a Paty e para a Rita, porque foi uma coisa muito difícil do que aconteceu nesse mês.
Porque é difícil quem morre, porque aqui no nosso coração dói muito, porque a gente quase nunca mais vai ver a pessoa nessa vida. Mas na vida nova, a gente vai ver ela. É só ficar tranquilo. Mas eu sei, você nunca mais vai ver ele por um bom tempo. Por um tempo gigante. Mas eu acredito que um dia nós vamos ver as pessoas que nós amamos, gente. Nós amamos de novo. Porque eu sei que essa doença é difícil. E lá fora tá praticamente... Mano, tá cheio de doença lá fora. Então, vamos orar, fique em casa. Não saia. Pode sair, mas não saia tanto. Só evitar sair de casa, ter contato muito com as pessoas. Então, fique em casa e ore pelo Cleiton. Mesmo que ele esteja lá nos céus, ore para que vocês vejam ele um dia. Porque um dia, lá no novo céu e na nova terra, ele vai estar lá. Todo mundo vai estar lá. As pessoas que faleceram na nossa vida, porque há muitas pessoas que estão falecendo agora e falecer é uma coisa difícil. Porque nós perdemos a pessoa praticamente quase para sempre. Mas a gente não vai perder ela para sempre. Porque Deus está cuidando dela. Tchau. Vamos aplaudir ao Senhor. Queria chamar a família aqui, por favor, Rita. Junto com os meninos. Graça e paz, amados. É tão mais difícil falar para vocês, por que será? Porque a gente vivia muito junto aqui, né? Esse que falou agora, todos conhecem, é o Davi, ele é sobrinho do Cleiton. E o Davi, ele gravou esse vídeo escondido. A gente não sabia, depois que a Renata me mandou. E aí nós fomos perguntar para ele onde que ele tinha ouvido falar desse novo céu e dessa nova terra. E aí ele disse para a gente que, quando ele pega um livro, ele gosta de ver o final da história. Então, ele foi para Apocalipse para ver o final da história. Foi essa a resposta que ele deu para a gente. Ele falou, e quando eu abri lá, eu li que a morte ela não é para sempre. E vocês observaram que ele disse como o Cleiton falava. E o Cleiton falava isso aqui, e eles prestavam atenção no culto. E ele disse que no livro de Apocalipse, ele viu que há um novo céu e uma nova terra. E que a morte ela não é para sempre. E ele disse, orem pelo Cleiton, mas ele disse, orem para que vocês estejam lá também junto com o Cleiton. Então, orem para que estejam. E o Cleiton dizia que o Davi ia ser pastor. Cisco de gente. E eu quis mostrar esse vídeo porque que bom seria, meus irmãos, se a gente tivesse esse coração e que a gente enxergasse assim como criança. Há um novo céu e há uma nova terra. A morte não tem poder sobre a vida. Ele resume de forma tão simples, não é? Para a gente. E foi assim que Jesus falou, que o reino dos céus é daqueles que têm o coração como de criança. Então, eu quis mostrar por isso, porque que a gente olhe essa realidade que ele conseguiu simplificar, assim, Marisa, para mim, tão dessa forma, ainda que doendo, a toda a tristeza, mas que a gente olhe dessa forma, que há um novo céu, uma nova terra esperando por mim e por você. E ora, para que você também um dia possa ir lá ver o Cleiton, ele nos alerta. E tem um texto que o Cleiton gostava muito de Colossenses 4:2, e era um texto que ele falava muito para mim. Foi o texto que eu recebi muitos textos, muitas promessas nesse período todo
que estivemos internados, enfermos, eu anotei todas elas, todas, que cada pessoa me ligava, mandava, eu anotei, porque é a palavra do Senhor que nos sustenta no dia da adversidade. Então, eu anotei todas, quem me deu, e está aqui no meu caderno. E aí eu me lembrei de quando o Cleito falava, amor, a gente precisa se dedicar à oração. A gente precisa ficar alerta. E a gente precisa ser grato. Ele vivia dizendo isso para mim. E está lá no texto de Colossenses 4:2. Se você me permitir, eu tinha escrito já no meu caderno um post para eu fazer no Instagram, mas eu ainda não tive coragem de ir no Instagram, redes sociais, eu sumi de redes sociais, eu não quis postar nada. Mas eu já escrevi, no 5º dia, depois que ele faleceu. E eu escrevi assim, que o Cleito ele foi um poderoso edificador na vida de muita gente. Vocês falaram, vocês postaram, de fato ele foi, mas ele foi um poderoso edificador na minha vida. O Cleito ele me ensinou, com o exemplo dele, ele me ensinou da forma mais linda, da maneira mais legítima que alguém pode ensinar, uma pessoa que foi com o exemplo dele, com a vida dele. Foi o Cleiton que me apresentou Jesus. Quando nós começamos a namorar, eu anotei aqui, no dia 24/9/1992, nós éramos meninos, ele tinha 17 anos, eu tinha 18, e nós começamos a namorar numa sexta-feira. Alguns aqui já ouviu essa história. E no sábado ele disse assim para mim, amanhã eu vou te levar num lugar especial, que seria o domingo. Aí eu fiquei feliz, eu falei, poxa, vamos no cinema, vamos comer fora, vamos para algum lugar, né? A primeira vez que ele vai sair comigo, vai me levar. E aí ele falou, fica pronta que eu passo na sua casa por volta de 5 horas, mais ou menos. Nós não tínhamos carro, era de ônibus que a gente ia. E foi um casal de amigo que nos levou, aliás. O casal de amigo passou para nos pegar, para levar. Foi Samuel e a Gislene. E quando ele chegou, eu estava pronta, toda arrumada, né? E ele falou, nós vamos ao culto. Então, o primeiro lugar que ele me levou, quando a gente saiu, Marisa, a primeira vez, isso da ministração, foi no culto. E lá ele me levou, lá ele me apresentou Jesus, e no outro domingo nós fomos, e eu disse, eu não quero mais sair daqui. Aqui é o nosso lugar. E ali começou o cordão de 3 dobras, Cleiton, Rita e Jesus Cristo na nossa vida. E assim nós edificamos tudo em Jesus. A nossa família, a nossa casa, os nossos sonhos, os nossos projetos, em Jesus. E foi assim que ele nos ensinou, e assim também com a vida dele, dessa mesma forma linda e legítima. Com a vida dele, exemplo, ele ensinou os nossos filhos. Ele ensinou os nossos filhos a amar, amando as pessoas. Ele ensinou os nossos filhos a servir, servindo. Eu estou aqui agora com a igreja que ele serviu. E vocês sabem, né? Quantas visitas ele chegou inesperado na casa de alguém aqui. Eu sei que se eu pedir para levantar a mão, eu não teria medo de pedir. Porque, olhando aqui para vocês, eu sei que ele foi praticamente na casa de 99,99%. E ele ensinou eles servindo, ele ensinou os meninos com o exemplo. Quando nós estávamos internados, eu e o Cleito ainda, e o Fê teve alta e foi para casa, ele me mandou uma mensagem, o Felipe, falando, mãe, eu conversei com o Lucas e com a Beca, e nós oramos, e a gente decidiu que nós só vamos agradecer. Nós aprendemos isso com o pai. Então, nós não vamos reclamar de nada, nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele já está fazendo e pela cura de vocês. Vocês vão voltar para casa logo. E eles agradeceram, eu não sabia. Naquele mesmo dia, eu tinha feito uma oração no hospital. Eu falei, Senhor, está tudo difícil, está tudo nublado. Eu e o Cleito, a gente tinha uma premissa na nossa vida, várias, mas a gente não tomava decisão em águas turvas, a gente costumava dizer. A gente espera Deus dar um
uma direção. Quando Deus desce, a gente movia. Se não desce, enquanto estava tudo turvo, a gente permanecia no lugar, ainda que não estivesse nada bom. E naquele dia estava tudo muito difícil, foi um dia muito difícil no hospital. E eu falei assim, Senhor, a minha oração foi, eu li Isaías 43, e eu falei, Pai, eu vou agradecer por tudo. Eu já estavam 3 dias sem comer naquele hospital, porque devido a todas as debilidades, e o médico tinha me dito que eu precisava comer, que se eu não comesse, meus dias iriam ser prolongados dentro do hospital. E eu falei, eu preciso comer, porque eu preciso sair daqui. E eu orei, e eu falei, Senhor, eu decido agradecer. Pelo que estávamos passando, irmãos, não, eu nem tinha, né? Eu estava, mas eu falei, Senhor, eu decido ser grata por tudo que o Senhor já está fazendo. O meu filho já teve alta. E ali eu fui, irmãos, naquela tarde falando, e me lembrando, diante de tudo aquilo que a gente estava vivendo, o Cleiton já estava na UTI, mas eu fui agradecendo. E eu falei, eu quero agradecer, eu quero ser grata, porque nós aprendemos isso com ele. Ele nos ensinou, e ele ensinou os meninos a servir, a amar com a vida dele. Ele costumava dizer, amor, daqui a gente não leva nada. Então, se você tiver que amar, ama hoje. Quantos o Cleiton aqui, eu sei que foi na casa pedir perdão, foi acertar, ele insistia, o Cleiton tinha essa coisa de estar junto com pessoas e disse, ele tinha que perdoar, ele ia pedir perdão naquele dia, ele não deixava nada para amanhã. Então, ele ensinou a gente assim, e ele sempre viveu intensamente tudo aquilo que ele aprendeu, desde quando nós conhecemos Jesus. Nós vivemos a nossa vida intensamente. Então, o Cleiton, ele dizia para a gente, amor, depois de Jesus, vocês são a maior riqueza que eu tenho. Mas primeiro é Jesus. Então, ele fazia com que a gente olhasse para o alto, a gente olhasse para o céu, a gente olhasse para a eternidade. Isso que o Fábio falou, ele dizia para mim, amor, há uma inquietação muito grande dentro da gente, porque o que habita dentro da gente não pertence aqui. Então, ele clama para o lugar da onde ele veio, que é de Deus. E ele nos ensinou com um exemplo. E eu finalizei um post que eu não fiz ainda, dizendo, eu sou grata a você, grata por ter partilhado. Nós fazíamos esse ano 30 anos juntos, entre namoro, noivado e casamento. E aqui eu finalizei agradecendo os anos que vivemos juntos, por ele ter formado isso em mim, nos meninos, ter ensinado de forma tão linda, de ver os meus filhos, num momento de adversidade que eles estavam passando, se lembrar do legado daquilo que o pai deles disse, seja grato. Ele sempre dizia lá em casa, à mesa, seja grato pelo que tem, um coração agradecido atrai a presença de Deus. E eu finalizei aqui agradecendo os anos, agradecendo o legado, agradecendo por ele ter vivido tão intensamente. Ele não perdia a oportunidade de falar de Jesus. Ele falava de Jesus para todos, o Cleiton conhecia todo mundo, a gente não consegue andar na rua sem ele cumprimentar alguém, porque ele tinha mesmo isso, mas eu finalizei dizendo que ele só era assim porque ele tinha Jesus, porque ele amava Jesus, porque ele buscava, com todas as deficiências e debilidades que ele tinha, e eu, Rita, sei quais são, mas ele amava Jesus, então ele queria que Jesus transbordasse, ele nos ensinou isso. E, meus irmãos, eu quero dizer que eu agradeço ao Senhor pela família Comunidade da Graça, não só aqui em José Bonifácio, pastor Carlos Alberto e pastora Sueli, obrigada pelo legado que nos ensinou nesses anos todos, e o Cleiton buscou aprender isso e plantar isso na nossa vida, aos pastores das Comunidades da Graça, que nós somos ligados. Eu quero dizer, irmãos, como eu tenho sido sustentada desde o dia 6 de maio, que foi quando nós começamos a família inteira a ser acometida ao vírus, e vivemos toda a turbulência que vocês acompanharam, como nós fomos sustentados, amparados, supridos, assistidos, confortados por essa família Comunidade da Graça. A gente ama
depois de lá da nossa família de casa, aqui a nossa segunda família, era o lugar que ele mais se sentia, que ele se sentia bem para estar, era aqui, com a igreja, com os irmãos, ele tinha prazer. Esse negócio da reunião, às vezes ele queria juntar, não era nem para ter reunião, era para comer, era para estar junto, era para... Ele queria estar junto. Então, obrigada. Eu sou grata ao Senhor por fazer parte dessa família. E como eu amo, eu já amava, eu amo mais ainda essa família, de fazer parte dessa família, Comunidade da Graça. Muito obrigada. Nós já sempre fomos sustentados e assistidos e unidos. E como nós podemos sentir o amor do Senhor de forma palpável nesses dias todos. Então, gente, eu amo essa família, eu amo essa igreja, eu amo vocês, era o que ele falaria. Agora tem uma coisa, ele ensinou para nós legado de amor e serviço. E o que é que nós vamos fazer com isso? Eu preciso falar, né? O que é que nós vamos fazer com isso? Porque não pode parar. Não pode parar, porque os discípulos aprenderam de Jesus e transmitiram, e chegou até mim e chegou até você. E nós agora, se o Cleiton estivesse aqui, ele ia dizer assim: o tempo dessa pessoa já foi. Era assim que ele falava: amor, o tempo dessa pessoa já foi, o que ela tinha que fazer, ela já fez. Agora ela está, mas eu e você ainda estamos aqui, ele dizia. E o que é que nós vamos fazer? Né? Se o Senhor ainda permitiu que nós estejamos aqui, é porque Ele tem propósito com a minha vida e com a sua vida neste tempo, neste lugar, no momento em que nós estamos vivendo. Então, meu irmão, o que eu tenho para falar para você nessa manhã, e eu sei que ele não perderia a oportunidade, eu também não posso perder. Se você tem que se reconciliar com o Senhor, faça hoje. Se você tem que reconciliar com um irmão, faça hoje. Se você tem que perdoar alguém, faça hoje. Se você tem que pedir perdão, vá hoje. Se a sua família, a sua casa não está aliançada com o Senhor, se a sua família, seus filhos precisam de ajustes com o Senhor, faça hoje. Faça hoje. Sabe? Busca o Senhor hoje. Ele sempre dizia, ele viveu intensamente para Jesus. Desde que nós nos convertemos, 17 e 18 anos, a nossa vida foi dedicada a isso. E como eu sou grata a Deus. E se há esse ajuste na sua vida, meus irmãos, você que está aqui nessa manhã, faça hoje. Alinha hoje. Nós não vamos viver um breve, curto período de tempo nesse... Ele foi 46 anos. Mas ele viveu intensamente, Jesus. Se você precisa ajustar alguma coisa hoje na sua vida, meu irmão, com Jesus, para viver o propósito que Ele tem para você, faça hoje. Vocês conhecem o Cleiton, a gente sempre, nunca perdemos a oportunidade de falar, porque assim bem como Davi falou, e nós precisávamos olhar para o fim da história, o fim da lei é Cristo. Tudo começa em Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, tudo termina nele. Mas o que é que nós vamos fazer com esse legado de amor e serviço, de plantar? Então, a Comunidade da Graça aqui no bairro de José Bonifácio, ela permanece, o legado. Nós seguimos aquilo que o Senhor, não foi só o pastor Cleiton, ele foi instrumento do Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para mim e para você neste lugar, nós vamos seguir, ganhando almas para Jesus, servindo a esse Deus maravilhoso, pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus e não só falando, nós vamos viver. Ele dizia que a nossa bandeira era o amor, né? Além de tantas frases dele. Nós vamos seguir isso aqui. Vamos seguir com um projeto eterno de Deus, de ter uma família com muitos filhos. Nós somos um pedaço dessa família. Então irmãos, dói demais. Mas eu continuo dizendo e declarando, o Senhor, Ele é a minha esperança. É nele que eu coloco os meus olhos. A minha fé está fundamentada nele. Ele é o supridor de todas as coisas. E os meus olhos continuam firmes nele. Então, eu louvo ao Senhor pela sua vida que está nessa manhã. Quero dizer que eu amo você.
E que se o Cleiton estivesse aqui, ele ia dizer, vamos junto. Tem muita coisa para fazer ainda. Eu amo vocês. Obrigada. Deus abençoe vocês.